A gente continua nesse assunto, vamos continuar repercutindo a CPI da pandemia aqui no Visão. A gente conversa agora ao vivo com o senador Márcio Bittar, que é vice-líder do governo no Senado, a quem eu agradeço a participação. Muito obrigada, senador. Bom, vamos falar sobre esses próximos depoimentos. O que a gente pode esperar do que vem por aí na CPI da pandemia? Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde. Primeiro eu quero dizer, é a primeira vez que eu dou uma entrevista sobre a CPI. Eu não poderia começar sem a afirmação de que ela é uma CPI da mentira. Essa CPI nasceu mentindo. Ela nasceu dizendo que ia apurar o problema da falta de oxigênio em Manaus, mas era uma mentira. A verdade é que 7 senadores que dominam a CPI, e eu, quando assisto, me envergonho da ignorância e da truculência quando algum depoimento não é o depoimento que eles querem. Você salta aos olhos com a doutora Maiara, por exemplo, com a doutora Yamaguchi, por exemplo, salta aos olhos a intolerância dos 7 que só aceitam e incentivam se o depoimento for daqueles que estão alinhados consigo. E por que é uma CPI da mentira? Porque ela nasce com a desculpa de buscar saber como é que está a questão da vacinação no Brasil, quais foram as irregularidades cometidas no Brasil, mas isso é uma mentira. O que esses 7 senadores querem é, de qualquer maneira, buscar, inventar alguma razão para criminalizar o presidente da República. E isso não vai acontecer. Ela é uma CPI falsa, porque, na verdade, o dinheiro que nós aprovamos, e eu participei de tudo isso, eu participei de toda a construção daqueles pacotes de ajuda para estados e municípios, o dinheiro foi para os estados e municípios e para as prefeituras. A política sanitária também foi delegada a estados e municípios. Eu vejo um veículo de comunicação da UOL, por exemplo, há 2 dias atrás, dizendo que um especialista, entre aspas, isso tudo vira notícia, né? Está dizendo que por que o presidente da República não decreta por 3 semanas no Brasil que isso resolveria o problema. Ora, quem é que não sabe que a possibilidade e o poder de determinar lockdown foi dos governadores e dos prefeitos? O que a CPI deveria estar investigando é se a atitude dos prefeitos e dos governadores foi positiva ou não. Se ela melhorou a crise ou se ela aumentou a crise. Eu estou aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, por uma questão familiar. Aqui a prefeitura decretou lockdown umas 4 vezes do ano passado para cá. E não adiantou nada. Há 2 semanas atrás, Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, viveu a pior de suas crises. Você tem vários exemplos na América Latina. O Chile é um caso, a Argentina é outro caso, no mundo inteiro. Mas nada disso quer discutir a CPI. Olha o caso do consórcio do Nordeste. Eles compraram respiradores que nunca chegaram, mas os 7 senadores blindam qualquer discussão, qualquer requerimento que não for aquilo que eles querem. Então, eu acho lamentável. Se constrói uma ilação e atrás dessa ilação fica o Brasil inteiro, todo dia, 24 horas, discutindo algo, mas que é uma versão mentirosa. Qual é a versão verdadeira? Em dezembro, dia 12 de dezembro, a primeira pessoa no mundo foi vacinada. 1 mês depois, o Brasil começava a sua vacinação. Hoje nós temos quase 150 milhões de doses compradas e distribuídas no Brasil afora. Mais de 105 milhões de pessoas foram vacinadas. Para terminar essa parte... Então, senadora, eu gostaria que o senhor falasse dos próximos depoimentos. O que o senhor espera e com relação também ao depoimento de Ricardo Barros. Como o senhor acha que será na CPI? O depoimento do Ricardo Barros se inclui naquilo que eu acabava... Como ele foi atingido, aí criou-se assim, há uma denúncia contra o Ricardo Barros. Menos, há uma ilação envolvendo o nome do Ricardo Barros. Eu fui relator do orçamento, eu sei muito bem como é que é isso. Você é procurado por dezenas, milhares de pessoas. Aí um mau caráter qualquer vai dizer que fez uma proposta de uma coisa irregular e falou com um senador ou com um deputado federal. É uma ilação, que aí vira na mídia como se fosse uma denúncia contra ele. Ele quer ir para a CPI para poder se defender a sua honra, e a CPI diz o quê? Agora há pouco meu colega, respeito, gosto dele, Rogério Carvalho, faz cor a isso. Quer dizer, a CPI quer ouvir quem ela quer. Ela não quer apurar o que aconteceu com o dinheiro no Brasil, o que aconteceu com as políticas sanitárias nos estados e municípios, que é quem ficou com o poder de fazer. O que eu espero nessa semana? Mais do mesmo. Aquele que for na CPI e falar aquilo que os 7 comandantes não aceitarem, será atropelado, como foram atropelados todos aqueles que foram dizer algo que eles não queriam ouvir. Agora, aqueles que forem para a CPI para dizer alguma coisa na linha do que querem os 7 que comandam a CPI, esses serão elogiados. Tainá Falcão?
Senador, minha pergunta é com foco no Ricardo Barros, né? Se não é um risco grande para a imagem do presidente da República, agora a gente se aproximando, inclusive, da campanha eleitoral, mantê-lo no cargo de líder de governo diante das denúncias apresentadas à CPI. O senhor acha que ainda é conveniente Ricardo Barros como líder do governo na Câmara? Olha, primeiro, eu não vejo o que aconteceu envolvendo o nome do Ricardo como uma denúncia contra ele. Eu acho que é muito mais uma ilação. E ele está insistentemente se colocando à disposição para ir à CPI. Veja bem, ele não é um parlamentar qualquer, aliás, qualquer deputado federal não é um deputado qualquer, ele foi eleito, mas o Ricardo Barros é um líder do governo. O fato da CPI negar a ele, e aí a própria matéria de vocês estava dizendo, não me lembro quem foi, mas o que é o interesse da CPI? Queimá-lo e cobrando. Então, mais uma vez, o interesse não é dirimir dúvidas, o interesse é desgastar e criminalizar de qualquer maneira o presidente da República. Nota que desde o começo da CPI, o foco foi mudando. Era da cloroquina, da ivermectina, era do gabinete paralelo, do orçamento secreto, quer dizer, não tem gabinete paralelo, nem orçamento secreto, está tudo no diário oficial. Então, o que eu acho é que ele tem que ter o direito de se defender, de explicar a sua versão. E, essa é minha opinião, eu não acho que o presidente deve tomar nenhuma atitude sem dar a ele, o que a CPI não está dando, não quer, a oportunidade de falar sobre aquilo que disseram envolvendo o nome dele. Eu conheço o Ricardo Barros e tenho certeza, convicção, de que não há nenhuma atitude dele irregular, quanto menos criminosa nesse episódio. Muito obrigada. A gente conversou agora com o senador Márcio Bittar, vice-líder do governo no Senado, sobre a CPI da pandemia. Uma ótima tarde para o senhor. Obrigado. Fica com Deus.